Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o método dos deslocamentos, tá? A gente já estudou um pouquinho sobre ele nas aulas de exercícios, só que essa aula tem mais uma pretensão de ser uma aula de cunho, formalização. Formalizar um pouco dos conceitos que a gente viu, matricial, para que a gente possa usar isso de forma mais generalizada, tá bom? Então, por princípio, a gente já percebeu que existe um paralelo entre os dois métodos, né? Por exemplo, no método das forças, que é o método que a gente trabalhou na segunda unidade, a gente calcula como incógnitas nos problemas as forças generalizadas. Então, os hiperestáticos que a gente chama, geralmente, são forças e momentos incógnitos, né? E a gente faz uso das equações da compatibilidade estática, ou seja, a gente tem que garantir que o deslocamento da estrutura primitiva é igual à soma dos deslocamentos das estruturas combinadas. No caso do método dos deslocamentos, cálculos que a gente aproxima, na verdade, agora são deslocamentos, no seu sentido generalizado, lógico que vão incluir tanto os deslocamentos quanto as rotações. Conhecidos esses deslocamentos e essas rotações, a gente parte então para as equações do equilíbrio da estática, ou seja, todas aquelas entidades que a gente cria nas estruturas hiperestáticas, pelo método dos deslocamentos, seja placas ou apoios, eles não existiam na estrutura primitiva. Então a gente tem que garantir a condição de equilíbrio dessas estruturas, ou seja, se elas não existem na estrutura primitiva, então há de se entender que as reações de apoio que surgem nelas têm que ser nulas. Então essas equações de equilíbrios da estática, que são equações que garantem, né, a resolução do nosso sistema. Então, baseada nessas equações, a gente obtém os incógnitos, que são deslocamentos, né? Então, daí o nome dos dois métodos, né? O método das forças aproxima forças e o método dos deslocamentos aproxima deslocamentos. A gente tem outros nomes também para esses métodos, né? No caso do método das forças, a gente também pode chamar esse método de método da flexibilidade. E o caso do método da deslocamento, a gente também pode chamar método da rigidez, né? Em cada um desses casos, por exemplo, no método das forças, a matriz original do método é chamada matriz de flexibilidade. No caso dos deslocamentos, essa matriz é chamada matriz de rigidez. Tá? E o interessante é que essa matriz de rigidez vai ser vista não só no método dos deslocamentos, como também no método dos elementos finitos. Tá? Então, a matriz de rigidez que a gente encontra para a solução do sistema tem as mesmas nomenclaturas. Tá? E eles guardam consigo, né, uma representatividade em cima dessa rigidez do sistema, ou seja, cada termo daquela matriz ela tem uma representação em relação à rigidez de uma parte da estrutura. Há uma consideração importante a ser feita, né, que talvez a gente até aborde numa aula específica, separada, com relação às deformações axiais. Tá? Então, se a gente não considerar as deformações axiais nas barras das nossas estruturas, que é algo que a gente já tem feito cotidianamente no método das forças, essa mesma consideração a gente pode fazer também aqui no método dos deslocamentos, a gente vai perceber que o nível de deformabilidade da estrutura é bem menor, ou seja, a gente acaba simplificando os nossos problemas. E ao simplificar os nossos problemas, desprezando, né, esses deslocamentos que acontecem segundo a direção axial das barras, no fundo o que a gente está fazendo é desprezando a energia de deformação normal. E esse desprezo, ou seja, essa não consideração nos efeitos da energia de deformação normal, tem uma vantagem, porque o tamanho do nosso sistema acaba ficando bem reduzido. E se ele fica mais reduzido, a gente acaba tendo um custo menor na resolução. Se esse custo é menor na resolução, a gente tem ganho de escala, de tempo para a resolução dos problemas e, consequentemente, num ambiente computacional, a gente também gasta menos tempo na computação dos dados e na resolução desses dados. Obviamente que a gente não pode fazer esse desprezo para barras de treliçes, então são situações que a gente não pode. Barras de treliçes, tirantes. E em qualquer situação de esforço normal é fundamental, né? Por exemplo, em vigas protendidas, essa consideração não faz sentido, porque ela vai estar comprometendo a solução do sistema. Mas na maior parte dos casos, pelo menos nos casos de vigas e pórticos, que são aqueles casos que a gente acaba trabalhando a nível de disciplina, nesses casos, essa consideração ela acaba por não comprometer a solução do seu problema e acaba te dando uma simplicidade importante nas contas,
A quantidade de equacionamentos que você tem que fazer acaba sendo reduzido, o que nos traz uma certa vantagem, tá? Então é importante citar um pouco sobre isso. No caso do método dos deslocamentos, também pode ser que a gente faça uma aula especificamente para chamar a atenção sobre isso, mas no caso do método dos deslocamentos, em paralelo com o método das forças, o número de incógnitas do problema hiperestático ele não é igual ao grau de hiperestaticidade do problema como a gente viu no método das forças. O que a gente fala aqui é o nível de deslocabilidade da estrutura. Esse nível de deslocabilidade, no fundo, representa a quantidade de deslocamentos possíveis nos nós da estrutura. Então, a gente entende como nós de estruturas todas as regiões de apoio e todas as posições onde há mudança de direção na estrutura. Também pode ser considerado um nó da estrutura as regiões finais da estrutura. Então, posições finais da estrutura, ou seja, início e fim da estrutura, finais de engastamento, finais de balanços da estrutura também são considerados nós, tá? Então, esses nós, cada um desses nós guarda consigo uma possibilidade de deslocamento, ou uma série de possibilidades de deslocamentos. No caso plano, cada nó, em geral, pode se deslocar segundo três formas. Pode se deslocar horizontalmente, verticalmente e ele também pode sofrer uma rotação, né? Então, para essas possibilidades de deslocamento, por assim dizer, ou seja, de mudança de posição, mudança de configuração das posições dos nós, para cada uma dessas mudanças de configuração, a gente pode considerar um nível de deslocabilidade. Então, no fundo, o que a gente busca na resolução pelo método dos deslocamentos é garantir que a nossa estrutura tenha um menor número possível de deslocabilidades, ou seja, levar a sua estrutura para uma situação onde as posições dos nós não sofrem deslocamentos. Se os nós não sofrem deslocamentos, a gente vai cair em problemas que são problemas, vamos dizer assim, previamente conhecidos, né? com solução conhecida. Essa solução conhecida, ela não cai do céu por descuido, né, obviamente. Ela pode ser retirada de qualquer método que a gente conheça a solução. E como a gente já conhece o método das forças, as soluções que a gente acaba abordando, usando como soluções previamente conhecidas pelo método dos deslocamentos, são justamente as soluções obtidas via método das forças. Então, no fundo, o que a gente vai ter uma série de problemas de barras engastadas, engastadas e apoiadas, ou apoiadas e engastadas, cuja solução é conhecida. Ok? Então, nesse sentido, o que a gente busca? Nas nossas estruturas, por exemplo, a gente tem esse pórtico representado aí, a gente percebe que a gente tem 4 nós bem caracterizados. Dentre esses nós, obviamente, os 2 nós que estão considerados os apoios de engastamento, eles não têm deslocabilidade possível. Tá? Somente os nós que estão na barra, na mudança de configuração entre viga e pórtico, possuem deslocabilidade. E essa deslocabilidade, em tese, inicialmente, é total. Então, esses 2 pontos aqui, tanto esse ponto quanto esse ponto, eles poderiam, eventualmente, se deslocar lateralmente, verticalmente e poderiam também se deslocar à rotação. Tá? Então, em função disso, né, para que a gente garanta que essa estrutura não tenha deslocamentos, então a gente tem que colocar sobre essa estrutura o que a gente chama de apoios fictícios, que são de 2 tipos. São os apoios simples do primeiro gênero, né, como a gente já conhece, e são as placas rígidas. Tá? Então, esses 2 tipos de apoio fictícios são colocados na estrutura de modo a tornar a estrutura sem deslocamento. Tá? Então, o que a gente faz em geral é colocar uma placa rígida nessa posição e colocar um apoio nesta posição. Observe que, à medida que eu coloco uma placa rígida na posição aqui, vamos chamar aqui de posição 1, essa posição que está aqui ilustrada, essa estrutura não vai ter mais a capacidade de rotacionar em relação àquele ponto. A mesma coisa vale em relação à posição aqui do final da viga. Então, se a gente coloca um apoio nessa posição, ela não sofre mais nenhum tipo de deslocamento. Observe também que, se eu não colocasse esse apoio lateral aqui, essa estrutura, por mais que não sofresse deslocamento, ela poderia sofrer um movimento de corpo rígido, ou seja, ela poderia totalmente se deslocar lateralmente, seja para um lado ou para um outro. Então, esse apoio se faz necessário justamente para isso, né? Esse apoio simples se faz necessário porque ele vai garantir que a estrutura não sofra essa possibilidade de deslocamento lateral. Você pode me dizer, mas professor, eu fixei esse ponto, a estrutura ainda poderia se deslocar lateralmente se você considerar os efeitos axiais. Se a gente despreza os efeitos axiais, esse tipo de configuração é suficiente, tá bom? Então a gente diria que para
problema aqui, o grau de deslocabilidade ou grau de hipergeometria do sistema, tá? Tem também um outro nome chamado grau de hipergeometria, alguns livros de texto vão chamar. Esse grau de hipergeometria ou de deslocabilidade seria igual a 3, ou seja, seria um número de apoios fictícios que você teria que colocar na estrutura. Lembrando, ou melhor dizendo, relembrando, ou melhor dizendo, deixando bem claro, no método das forças, a gente chamava lá de grau de hiperestaticidade, tá? No caso do método dos deslocamentos, a gente dá um nomezinho um pouquinho diferente. Ou nível de deslocabilidade, ou grau de deslocabilidade, ou grau de hipergeometria, tá? É para apenas diferenciar os dois, tá? Porque senão você vai querer, para o mesmo problema, achar que o grau de hiperestaticidade, que é o que a gente resolve no método das forças, é igual ao grau de hiperestaticidade no método dos deslocamentos. E, em geral, isso não é verdade. Pode acontecer? Pode. Você pode ter um problema onde o grau de hiperestaticidade seja igual ao grau de hipergeometria. Mas isso não é regra, tá? E se não é regra, a gente não pode colocar isso como uma verdade. Então, por isso a gente faz esse parênteses importante. Então, fica guardado esse nome aí, né? Então, a gente vai falar sempre em grau de hipergeometria. Inclusive, na lista que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma série de problemas onde eu só quero que vocês ilustrem, né, o grau de hipergeometria do problema, né, considerando ou não os efeitos axiais, e simplifique, né, esse problema com uma série de problemas estados E0 e EI. Dando sequência, né, esse grau de hipergeometria, ou esse nível de deslocabilidade que a gente fala, a gente pode dividi-lo em dois tipos. O que a gente chama de deslocabilidade interna, ou DI, é aquela relacionada à quantidade de rotações que a sua estrutura pode sofrer. Então, por exemplo, para cada ponto da estrutura onde você precisa impor ela uma placa rígida, a gente dá a ela um nível de deslocabilidade 1. Então, para cada nova placa rígida que você impõe, você vai aumentar o seu grau de deslocabilidade interna para 1. Então, por exemplo, nesse problema que a gente está ilustrando aqui, a gente poderia dizer o seguinte, que esse deslocabilidade interna vale apenas para os pontos de apoio internos, tá? Ou seja, você não precisa, no método das forças, colocar placas rígidas em apoios extremos, tá? Por que não precisa? Porque a gente construiu soluções para peças bem engastadas, mas também construiu soluções para peças engastadas e apoiadas. E como a extremidade da estrutura eventualmente pode ficar simplesmente apoiada ou apoiada por um apoio simples, então a gente não precisa necessariamente colocar placas rígidas nos apoios extremos. A gente vai entender bem ilustrando para essa viga que está apresentada aí no gráfico, tá? Observe o seguinte, se eu quisesse perguntar qual seria o grau de deslocabilidade geral dessa estrutura, ou seja, pegando cada nó, a gente tem 4 nós aí, vocês percebem claramente que tirando o nó onde tem um apoio duplo, que é esse, todos os demais nós, em tese, poderiam sofrer dois tipos de deslocamento, ou seja, pode sofrer uma rotação e pode sofrer um deslocamento lateral. Se eu estou desprezando os efeitos axiais, então um único apoio simples na direção lateral, ou seja, direção X, que é o que a gente já tem aqui no apoio A, no apoio esquerdo, ele já seria suficiente. Então não precisaria colocar nenhum tipo de apoio lateral mais para a estrutura, porque eu considero que a peça não sofre efeito axial. Isso significa, na verdade, que eu considero que a peça não vai nem se alongar, nem se encolher em função das cargas axiais. Se isso acontece, então eu já posso considerar que os efeitos simplificados da estrutura, onde eu não preciso colocar apoios laterais para garantir tanto nos pontos B, C e D, por assim dizer, eu só tenho apoio no ponto A, que já é suficiente para garantir que a estrutura não translade lateralmente e, consequentemente, ela não vai sofrer deformação axial, porque é uma consideração que eu estou fazendo a priori. Então, fica essa dica para vocês. Então, a gente precisaria colocar simplesmente placas rígidas. Então, eu teria que colocar uma placa rígida no ponto A, uma placa rígida no ponto B, uma placa rígida no ponto C, uma placa rígida no ponto D. Só que eu observe que, para eu simplificar o tamanho do meu sistema, eu vou colocar a placa rígida somente nos apoios internos. Os apoios internos eu entendo que são esse apoio no ponto B e o apoio no ponto C. Colocando apoios internos do tipo placa rígida no ponto B e no ponto C, que seria isso aqui, ó, a gente garante que essa estrutura não sofra rotação nessas duas posições. A gente gera uma estrutura hiperestática, ou super, hiper, mega hiperestática, ou seja, ela está num grau de hiperestaticidade maior do que a estrutura inicial, e essa estrutura
tem soluções conhecidas, porque isso é uma série de estruturas com soluções previamente conhecidas. No caso do pórtico ilustrado, a mesma coisa vai valer, né? Eu vou colocar a placa rígida nas posições intermediárias da estrutura, nas posições internas da estrutura. Então, para esse problema aqui, por exemplo, o DI dele é igual a 2. E o DI deste outro problema aqui é igual a 3. Tá? Então, a gente tem graus de peristaticidade, hipergeometria diferente para cada um desses problemas. E a deslocabilidade externa é aquela que a gente vence ela a partir de placas de apoios fictícios. Ou seja, quando eu coloco apoios fictícios na estrutura, eu entendo que existe um nível de deslocamento aí que é externo à estrutura, ou seja, a estrutura pode transladar externamente. Nesse caso, né, a gente percebe claramente que existe uma possibilidade de deslocamento dessa barra da viga, ou seja, a viga pode se deslocar lateralmente. Então eu preciso necessariamente combater esse deslocamento por meio de um apoio fictício colocado sobre a estrutura. Esse apoio do primeiro gênero, ele vai dar para a nossa estrutura qual é o seu grau de deslocabilidade externa DE. De uma forma bem simplificada, quando a gente tem DE e tem o DI, né, quando você tem a soma de DE com DI, a gente tem justamente qual é o nosso grau de hipergeometria do problema D, ou o nível de deslocabilidade, né, da estrutura. Então, o nível de deslocabilidade vai ser a somatória das possibilidades de deslocamento dos nós da estrutura, tá? Considerando ou não os efeitos axiais. Então, a gente teria nesse caso, né, esse apoio fictício que está mostrado em azul aí. Então, o grau de hipergeometria desse problema seria grau 3, né, por um grau 2 do DI, né, e por um grau 1 do DE. Então, 2 mais 1 igual a 3. Essa continha aqui é igual a 3. Com a consideração das deformações axiais, aí o problema muda um pouco de figura, tá? Muda um pouco de figura em que sentido, né? A estrutura passa a ter, né, uma consideração de possibilidade de deslocamentos axiais. Então, se pode se deslocar axialmente, então aí o problema acaba ganhando um grau de importância um pouco maior. Que grau seria esse? Para cada posição que você tem na estrutura, você tem que garantir que ela não sofra deslocamentos, né, nem translações, nem rotações. Então, nessa estrutura, por exemplo, não é suficiente apenas eu colocar uma placa rígida nessas posições, tá? Então, não é suficiente apenas colocar a placa rígida nessa posição aqui e nessa posição aqui, porque essa estrutura pode transladar. Se ela pode transladar, é necessário que eu evite esse translado com um apoio simples. Mas se eu estou considerando os efeitos axiais, então essa posição aqui, como essa barra pode diminuir de tamanho, se essa barra pode diminuir de tamanho, eu tenho que necessariamente colocar um novo apoio aqui. Esse novo apoio vai garantir que essa barra não mude de posição. Aí a estrutura fica indeslocável de verdade. A mesma coisa vale para cá, né? Pela mesma consideração. E, obviamente, se essa posição pode se alongar, eu também teria que colocar um apoio aqui. Então, observe que nesse caso aqui, se eu considero as deformações axiais, ou seja, se eu permito que a minha estrutura alongue ou diminua em função dos esforços axiais, ou seja, eu permito que ela sofra alongamentos ou encurtamentos. Cada uma das barras da estrutura. Então, a gente disse que o grau de hipergeometria desse problema seria igual a 6. Seria igual a duas placas rígidas, então DI igual a 2. 4 apoios fictícios, D é igual a 4. Então, 2 mais 4, D total vai ser igual a 6. Então, eu teria que construir um sistema de 6 estados virtuais não, de estados com as placas fictícias, para cada uma dessas posições que garantir o deslocamento da estrutura. Então, ficaria uma situação semelhante a essa daqui. Então, eu teria que colocar todos esses apoios para que a estrutura ficasse indeslocável. Tá? Por vezes pode ser custoso, né? Por isso que, em geral, a gente despreza as deformações axiais, salvo casos onde isso é necessário. Né? No caso, a gente está trabalhando com vigas e tal, vigas protendidas, tirantes, treliças. Nesses casos aí a gente não tem muito o que fazer. A gente necessariamente precisa considerar os esforços axiais. Aumenta o tamanho do nosso problema, mas
é uma necessidade quando o problema tem energia envolvida de deformação axial importante. Tá? E o número total de deslocabilidades, ou grau de hipergeometria do nosso problema, né? Grau de hipergeometria. Grau hipergeometria do nosso problema, ou grau hipergeométrico, é dada pela soma dos DI mais DE. Então, quando você tem essa soma de DI mais DE, no fundo a gente está entendendo qual é o número de incógnitas hiperestáticas que você vai calcular no seu problema, ou seja, o número de deslocamentos internos da estrutura. Uma coisa interessante em relação ao método dos deslocamentos é que a quantidade de deslocamentos que você calcula acaba sendo a ordem do seu sistema. E esses deslocamentos, eles claramente são os próprios deslocamentos reais da estrutura. Tá? Então a gente tem uma grande vantagem que o próprio método já fornece para a gente deslocamentos que a gente tem interesse de conhecer na estrutura. Lembrando que esse conhecimento da estrutura, ou seja, a resolução de uma estrutura, ela parte simplesmente da ideia de encontrar quais são os diagramas de esforço solicitantes, quais são os deslocamentos que a estrutura sofre, quais são as reações de apoio. Tá? Aquilo que a gente convencionou a chamar na nossa disciplina, né, na nossa disciplina remota, de DDR. Então, os DDRs, ou seja, a solução da nossa estrutura passa necessariamente pelo conhecimento de DDR. Então, qual é o mecanismo do problema? Então, em geral, você tem um problema hiperestático, você vai construir ele como uma série de problemas, esse problema E, uma série de problemas E0 mais E1 mais E2 mais E3. No E0, o carregamento externo aplicado sobre a estrutura é o mesmo carregamento externo aplicado sobre a estrutura inicial. Para os E1, E2 e E3, não há carregamento externo. O que acontece é que para cada um dos apoios fictícios que você adicionou à estrutura, você que vai ter que impor a ele uma rotação unitária. Então, por exemplo, se essa placa rígida aqui for a placa número 1, eu vou impor sobre ela uma rotação unitária. Então, sobre ela uma rotação unitária, a minha estrutura vai sofrer esse tipo de deslocamento, né? Unitário. E aí eu vou ter que solucionar o problema. Se essa aqui for a nossa placa número 2, novamente, rotaciono ela de valor unitário. Essa rotação unitária da estrutura vai gerar na estrutura recalques de apoio, e a solução do sistema vai estar em cima justamente desse recalque de apoio. E o E3, por exemplo, se a nossa placa for, se esse apoio fictício for o número 3, provoca sobre ele um deslocamento unitário. Então, deslocamento aqui unitário, deslocamento unitário, vai sofrer a estrutura, e aí, para esse nível de deslocamento, a gente constrói o que a gente chama de sistema de equação estática, ou seja, eu tenho que garantir que o que acontece na minha estrutura é igual a uma combinação linear do que acontece nas estruturas E0, E1, E2 e E3. O caso E0 ele não é multiplicado por ninguém porque ele já é a própria carga externa. No caso do E1, E2 e E3, eles são multiplicados, cada um deles, pelo deslocamento real que acontece na estrutura na posição onde você impôs a placa ou o apoio. Então a gente entende que E1 vezes ΔI, E1 vezes ΔI vai retornar por deslocamento real nessa posição. Então se aqui eu estou dizendo que é uma unidade de radianos, no fundo eu quero saber exatamente quanto é esse deslocamento, ΔI. Ele vai ser exatamente o deslocamento naquela posição. Caso o deslocamento, entenda, nesse caso, deslocamento em sentido generalizado, ou seja, uma rotação. A mesma coisa para o ΔI, eu admito que aqui seja um valor unitário, só porque eu não conheço ele a priori, então pela solução do sistema eu vou encontrar. Mesma coisa aqui o ΔI, no caso da posição do terceiro apoio. Aqui o ΔI e ali o ΔI. Da solução desse sistema, a gente vai construir o que a gente chama de condições de compatibilidade estática. Como assim condições de compatibilidade estática? Observe que, para a estrutura inicial, que eu já estou chamando aqui, que ela é igual a sucesso somatório de E0 mais E1 mais E2, respectivamente, vezes ΔI, ΔI2, ΔI3, eu entendo o seguinte. Como essa placa está aqui apresentada, essa placa,
ela não possui, ela não existe, ela é fictícia, ela não existe na estrutura inicial, então eu entendo que a reação de apoio sobre ela, que eu estou chamando aqui de reação na placa, reação de momento, ela é nula. Então, se essa reação de momento é nula na placa 1, na estrutura E inicial, né, ela tem que ser igual a zero na somatória das outras estruturas. Então, se é buscar as reações de apoio de momento na estrutura inicial, na estrutura E1, na estrutura E2, na estrutura E3. E assim sucessivamente. Você faz isso para as três placas, ou seja, também não existe reação de apoio na placa 2, também não existe reação de força na placa, na apoio fictício 3. Então, no fundo, esses valores de zero que a gente encontra no primeiro lado da equação refletem o seguinte: não existe, né, não existe reações. Aonde? No E. Então, se essas reações não existem no E, porque esses apoios não existem, então a gente tem que garantir que a combinação linear deles também seja igual a zero. E dessa combinação linear surge justamente o equacionamento e resolução do sistema. A gente só faz uma adequação, né, matricial. Esse exemplo que eu estou ilustrando é um grau 3, mas poderia ser qualquer grau, tá, pessoal? Não é necessariamente grau 3. A gente já trabalhou, inclusive, nos exercícios 1 grau 1. A gente vai trabalhar amanhã, ou quinta-feira, na verdade, o grau 2. E fica a possibilidade de trabalhar com qualquer grau de equacionamento, tá bom? Então, fazendo um rearranjo do sistema, a gente encontra que beta 1, 0, mais beta 2, mais beta 3, que é uma matriz que a gente chama de vetor das cargas externas. Esse vetor das cargas externas é igual à matriz de rigidez, essa é a nossa matriz de rigidez, vezes o vetor dos deslocamentos incógnitos. Fazendo um rearranjo ainda mais bonito sobre isso, né? A gente teria, se eu jogar isso aqui para o outro lado da equação, um equacionamento em forma matricial pura, né? Que seria do tipo M vezes delta igual a F, onde M é a matriz de rigidez, essa é a matriz de rigidez, delta o vetor dos deslocamentos incógnitos, e F, né? F, na verdade, é o vetor das cargas externas. Observe por que ele se chama vetor das cargas externas, porque ele só depende do carregamento externo. Tá? A aula está se alongando um pouquinho, eu peço desculpa a vocês. Eu queria subdividir ela em vários trechos, mas acho que vale a pena só para a gente formalizar esses conceitos. E quanto aos efeitos finais da estrutura, a gente vai fazer baseado também na ideia do método, onde você trabalhou uma estrutura com uma combinação linear das demais. Então, se eu trabalhei uma estrutura como sendo a combinação linear das demais, aqui está faltando uma parte da estrutura, né? Eu posso dizer o seguinte, né? Que o nosso é 0, o nosso é 1, a soma de E0 mais E1 mais E2 mais E3 vai ser justamente a nossa estrutura inicial. Então, se eu fizer a soma dessa combinação linear, eu retorno ao que eu encontro na estrutura inicial. Então, qualquer efeito que você tenha calculado na sua estrutura, na sua série de estruturas, se eu combinar linearmente eles, né, por exemplo, uma reação de apoio, tá? Isso vale para uma reação de apoio. Se é calculado, por exemplo, reação de apoio no ponto A y do E0 vai ser igual, o AY do E vai ser igual a Y do E0, mais o AY do E1, delta 1, mais o AY do E2, delta 2, mais o AY do E3, delta 3. Eu combino linearmente esses termos, né? Tipo delta 1, delta 2, E2 e E3. Então, são AY quaisquer. A gente consegue resolver a equação. Se eu tiver calculado um deslocamento qualquer, vale. Se eu tiver calculado um diagrama completo, fizesse o diagrama completo da estrutura, a combinação linear desses diagramas completos é o que a gente vai encontrar aí. Então o problema acaba se tornando por demais simplificado, né? A solução dos efeitos finais. E observe que Δ1, Δ2, Δ3, os deltas calculados são os deslocamentos reais da estrutura naquelas posições onde você impôs os apoios fictícios. Como conclusões, a gente percebe o seguinte: o problema resolvido pelo método de deslocamentos, ele acaba sendo uma série de problemas resolvidos pelo método das forças, e eles são previamente tabelados, a gente não vai resolver cada uma parte dos problemas novamente. Então, esses problemas a gente, em tese, a gente já tem a solução deles, resolveu via método das forças.
guardo essas soluções. Isso, a operabilidade disso acaba sendo simplificada, porque você guarda as soluções de uma série de problemas genéricos e vai valer para todo tipo de problema, tá? Essa série de problemas genéricos são barras, são vigas ou pilares com barras bem engastadas e rotuladas, né? A gente precisa conhecer casos de carregamento para resolver o E0 e precisa conhecer os casos de deslocamentos unitários para calcular os valores dos E1, E2, E3, EN. Tá? Perceba que no caso das cargas externas, a gente está resolvendo um problema de método das forças tradicional para carregamento externo, e para os casos EI, né, os E1, E2, E3, o que a gente está tendo na verdade são recálculos de apoio nos apoios fictícios. E com a resolução do sistema, a gente faz essa assembleia dos dados, né? Junta os dados e calcula os termos beta, né? Beta e j. Esses termos beta e j vão ser justamente os termos da matriz de rigidez do sistema, também os termos do vetor de carregamento externo. Ao resolver o sistema de equações, esse sistema de equações lineares, né? Como a gente apresentou no slide anterior, a gente pode fazer a combinação linear dos efeitos, né? Agora aqui representados por E1D1, E2D2, ENDN, e a gente obtém os efeitos finais como sendo essa combinação linear destes, tá bom? Na próxima aula, né, a gente vai ter provavelmente mais 2 ou 3 aulas gravadas de vídeo para ficar registrado documentalmente, né? A gente vai chamar um pouquinho de atenção em cada um dos dados que estão apresentados, tá? Eu agradeço a todos, desejo que estejam bem, fiquem em casa e a gente se vê já já. Canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Mas é isso. Tchau! Tchau!